Agora, falando de fatores de risco, né? Você sabe que fator de risco tem uma relação muito importante aí, né? Se a gente for falar em não-Hodgkin, né, eles falam muito em imunodeficiências. Então, pacientes que já têm alguma imunodeficiência já têm um fator de risco aumentado. Mas eu acho que o importante fator de risco da gente relacionar é a infecção pelo EBV. Ah, sem dúvida. Essa é uma forte associação que eles têm, tanto para o linfoma não-Hodgkin quanto para o linfoma Hodgkin. Perfeito. Né? Então, lembrar que... Ele tá nos dois, né? Tá nos dois, né? Exato. Tem forte associação com os dois. Então, o não-Hodgkin tem essa coisa do imunodeficiente, do transplantado, ele tem outros fatores de risco, mas um que vale para os linfomas como um todo, independente de qual subtipo, é a infecção pelo EBV. Pelo EBV. E infecção pelo EBV... Né, é complicada porque muitas vezes é subdiagnosticada, a gente não sabe que teve anteriormente, talvez a associação não seja tão clara, poderia ter uma porcentagem até maior, mas é porque na maioria das vezes a gente sabe que teve uma mononucleose, quando achou que era uma amidalite, tratou e vem um exantema, né? Mas muitas vezes pode passar despercebido. Né? E então... não só isso é uma... suposição, como é uma certeza, né? Porque o genoma do EBV, ele tá lá no linfoma, principalmente no não-Hodgkin, mas também tá no Hodgkin, né? E tem um dado epidemiológico que é muito interessante, pelo menos na 21ª edição do Nelson tinha, nessa segunda eu ainda não li esse capítulo. Mas não li também ainda. Ele fala que, ele dá aquela ordem que você falou, né? Primeiro lugar entre as neoplasias, leucemia. Segundo, tumores do sistema nervoso central. Terceiro, linfoma. Só que o linfoma não-Hodgkin, na África subsaariana, uma área mais pobre, ele é a neoplasia mais prevalente. Por quê? Porque é uma área muito pobre, muita aglomeração, muito EBV precoce. Exatamente. Ao ponto das crianças lá terem como principal neoplasia o linfoma não-Hodgkin. Que eles, inclusive, chamam de endêmico. Endêmico, né? É isso que eu ia falar. Existe uma das subclassificações que eles falam do endêmico africano exatamente por causa. Isso. E se você melhorar a condição social, o linfoma vai voltar a ser o terceiro como no mundo inteiro, né? E aí a gente vê, lá a gente consegue entender mesmo essa relação. Sim. Né? Porque como a infecção é muito precoce, né? Quando a gente se expõe a qualquer coisa que tem um potencial cancerígeno, quanto mais cedo a gente se expor, né? Pior é. Quanto mais recorrente... Né, a gente se expor, pior é. Então, a gente tem muito clássico isso mesmo. Exato. E não é uma característica do gene dessas crianças que moram lá. Não. É simplesmente uma exposição ambiental. Exatamente. Que todo mundo que seja exposto tem mais esse risco, né? E nos países desenvolvidos o EBV ele é mais tardio, né? Eu acho que a gente está no meio do caminho. É mais uma doença de adolescente, adulto jovem. A doença do beijo. A doença do beijo, isso mesmo. É isso aí. Fica lá na saliva um tempão, né? Jesus. É a doença de micareta. Né? Fazer o quê? Doença de micareta aqui no Brasil.